Nós estamos com a Semana da Consciência Negra e hoje teremos o depoimento de algumas pessoas que são militantes do movimento negro, com Amaury Mendes Pereira, Adélia Azevedo, Beatriz Barbosa Rocha e Edo Ferreira. Aos poucos, o negro brasileiro vai tentando recuperar e determinar qual a sua verdadeira imagem. Há muitos anos, sempre em toda a história do Brasil, essa imagem era determinada por aqueles que sempre nos exploraram, sempre nos oprimiram, desde os tempos da escravidão. Nós passamos hoje, fizemos aqui o vídeo Frente Negra, realizado por mim e pelo Iedo, e nesse vídeo nós conseguimos o depoimento histórico, uma coisa gravada, tivemos muito tempo de gravação, conseguimos editar em 20 minutos de vídeo, a história da Frente Negra Brasileira, a maior organização negra que já houve nesse país. Chegou a filiar mais de 200 mil pessoas, numa época em que não havia nenhum partido político de expressão nacional que congregasse nem a metade disso. E, no entanto, a história do Brasil é completamente omissa a esse respeito. Não existe um livro da história do Brasil que se refira à Frente Negra Brasileira. Conseguir encontrar esses militantes e tornar essa história do Brasil, isso já foi um desafio para nós. E eles perceberam isso, porque a manipulação que eles sempre sofreram, a dificuldade que eles tiveram de compreender cada momento que eles viviam, que estavam fazendo história, levou a que eles também menosprezassem a participação deles. Hoje, com o movimento negro crescendo, com a nossa participação, com a capacidade de mobilização que estamos tentando, nos esforçando, isso está ficando claro para eles. Eles veem que o resultado desses trabalhos deles se refletem hoje na nossa luta, que é a luta deles no presente. Desde os tempos de África, nós sabemos disso, sempre se menosprezou toda a história negra, toda a participação do negro na história. Logo depois da escravidão, trouxeram para o Brasil imigrantes em massa. A política das elites era embranquecer, uma determinação política das elites, embranquecer o povo brasileiro. Conseguiram isso, em parte, em alguns estados do sul do país, para a sarjeta. Não teve vez, de fato, no mercado de trabalho. Isso só vem sendo aos poucos conquistado, adquirido, com muito esforço, e nós vemos esse reflexo da marginalização do negro, que vem desde aquele período, logo depois da abolição. Essa marginalização se reflete hoje nas grandes favelas, nos alagados, nos mucambos, na população marginalizada nesse país. É o menor abandonado e o estado de carência que se reflete principalmente sobre a população negra. Outros depoimentos nós vamos ver, porque, de fato, esse aspecto da história do Brasil, da história negra no Brasil, tem que ser enfocado por muitos ângulos. Alguns nossos companheiros verão adiante que, na verdade, esse centenário da abolição significa, se for comemorado, como muita gente pensa em comemorar, a comemoração de uma grande farsa. De forma alguma poderemos concordar em comemorar a jogar o fato histórico de ter lançado o negro para a sarjeta, tirando da senzala para a sarjeta, né? Vamos então ver outros depoimentos, com outros enfoques sobre a história do negro no Brasil. E esse centenário não foi uma verdadeira libertação, foi uma falsa libertação. Bom, enquanto educadora, realmente a gente tem certeza de que a verdadeira história do Brasil, ela não é contada dentro das nossas escolas. Principalmente nas escolas de primeiro grau, né? E principalmente nas escolas de primeira a oitava série. A história que o nosso alunado tem no dia a dia é uma história mentirosa, é a história do sistema, da dominação. E o movimento negro brasileiro tem uma responsabilidade muito grande em reverter este processo. Como o que nós vimos aqui hoje, esse vídeo, é um material assim de suma importância para todas as escolas do Brasil, para nós mostrarmos aos nossos alunos que há 50 anos atrás, né, os nossos antepassados, e muitos deles aqui hoje ainda vivos, lutaram, e, né, como nós hoje aqui estamos lutando. E que alguém que o sistema tem um interesse grande de colocar como grande presidente do país, foi aquele que extinguiu os primeiros passos do movimento negro neste país.
que foi o presidente Getúlio Vargas. Bom, vamos ver aqui uma coisa. Esse vídeo até eu e a Mauri fizemos, a nossa preocupação maior foi baseado que 32 anos da abolição da escravidão, que eu considero mais ou menos, quer dizer, a supressão do trabalho escravo, né? Eu primeiro faço essa colocação, e como os negros estavam naquela época. E podemos então ver que a luta que eles já desenvolviam naquela época é uma luta e organização também que não está na história do Brasil. Então nós podemos observar o seguinte, que a história do negro, regra geral, não consta da história oficial. A Frente Negra, conforme o companheiro colocou aí, com 200, que conseguiu mobilizar pelo menos 200 mil pessoas, teve filiados em quase todo o estado do Brasil, deu também, isso é muito interessante, para a Revolução de 32, a Revolução da Constitucionalista, veio dar a Legião Negra, que foi todo um grupo armado de negros que participaram da Revolução de 32. E isso também não consta na história oficial. Então, esses negros lutaram, esses negros foram grande participação. Tem depoimento de pessoas daquela época, que inclusive entre esses que apareceram aí no vídeo, que mostra como o negro, mesmo nesse processo de luta, ele foi discriminado. A Legião Negra, ao sair de São Paulo, ela não era, quer dizer, ela não desfilava pelas ruas principais. Eles eram tudo colocados nos caminhões e eram levados para a frente de luta, né? Enquanto a tropa com a população, veja, a tropa, quer dizer, com soldados brancos, é que desfilavam, é que recebiam toda a honraria da população. Então, isso também não é registrado, isso também faz parte da história do negro, consta nessa parte. Quanto à escravidão, gente, uma das coisas que nós temos que ver, isso é bem interessante nós colocarmos, é que o Brasil foi o último país a suprimir o trabalho escravo. Suprimiu esse trabalho escravo. Que condições ficou o negro após a supressão do trabalho escravo? Ficou nas piores condições, como todos nós sabemos. Por quê? Porque a elite brasileira, a classe dominante da época, ela tinha interesse de, ao suprimir o trabalho escravo, ela aproveitar o negro livre para as forças produtivas. E com isso elas trouxeram o imigrante para embranquecer a população e jogando o negro para a marginalidade, inclusive do mercado de trabalho. Então, a rigor, o negro não tem a comemorar a abolição, porque ele não foi beneficiado. Antes ele era escravo, e ao ser suprimido o trabalho escravo, não tem benefício nenhum. Então, consequentemente, ele não pode comemorar a abolição, porque ele não foi beneficiado do trabalho. Ele foi colocado na marginalidade do mercado de trabalho, foi colocado na marginalidade social, ele foi habitar as favelas, porque não tinha emprego regular, não tinha direitos sociais algum, e consequentemente não tinha nem como pagar o aluguel de uma casa de cômodo. Então ele tinha que constituir as favelas, que são as que existem até hoje. Elas foram constituídas justamente a partir daquela época. Então esse é o quadro em que o negro se encontra. 100 anos, quer dizer, há 100 anos o negro se encontra nas comunidades faveladas, quer dizer, continuam no subemprego, quer dizer, na mesma cor, não se tem o que comemorar.